Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 68 mil dólares. Sim, o Bitcoin segue muito forte e obviamente tem colocado o mercado como um todo em um cenário cada vez mais explosivo. E eu quero te mostrar esses cenários, eu quero te apresentar exatamente quais são os potenciais movimentos para o mercado nas próximas semanas e meses, e é claro que a gente vai falar dos potenciais movimentos de curto prazo. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, além, é claro, de analisar os ativos que você pediu no último vídeo. Fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, mais uma vez, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. E um informe importante, a gente está estendendo até o dia 31/7, mais conhecido como terça-feira, a oferta de aquisição do Grupo Premium e Grupo Desafio com desconto e bonificação, custando pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Grupo Premium, Grupo do Desafio, canais em que eu apresento 100% do que eu faço de forma totalmente detalhada. Você tem acesso às minhas compras, aos meus trades, às minhas estratégias, tem acesso a diversas aulas para te dar base para surfar esse bull market e você tem suporte 1-para-1 diretamente comigo. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar o nosso grupo do Telegram geral, o link está na descrição do vídeo, é um grupo gratuito. Você vai lá na última mensagem, vai no @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar do que aconteceu ontem. Ontem, o Donald Trump discursou na conferência de Bitcoin em Nashville e ele foi extremamente bullish, apresentou muita informação que abriu os olhos para muita gente e, obviamente, agradou muita gente. É o candidato, de fato, pró-cripto. E um dos pontos mais importantes foi que, se ele se reeleger, se ele for eleito, ele vai garantir o Bitcoin como uma reserva estratégica para o governo norte-americano. O que isso quer dizer? Que todo e qualquer Bitcoin que o governo detenha e que possa vir a comprar, ele não será vendido. Então, o Bitcoin vai ser sim uma reserva estratégica para o governo norte-americano, caso Donald Trump se eleja, vire o presidente a partir de 2025. É óbvio que a gente está falando sempre de política, isso pode mudar, mas Trump tem se mostrado extremamente pró-cripto. Isso é bom para o nosso mercado, porque o Donald Trump, por enquanto, segue com a maior probabilidade de vencer a eleição. Bom, a gente viu o mercado acelerar, a gente viu queda alta. Então o Bitcoin teve uma forte desvalorização, depois forte valorização e terminou o dia de ontem, vamos no gráfico diário, com um doji, o que é muito comum em um cenário de notícia, um evento importante. O mercado subiu, caiu e doji candle de indecisão. Hoje a gente também está colocando um candle de indecisão. Sim, por enquanto, no momento que eu gravo esse vídeo para você, às 15 horas, horário de Brasília, a gente também está com um candle de indecisão. Lembro que a gente vai ter abertura dos futuros das bolsas SP500 e Nasdaq logo, e isso pode colocar um tempero a mais para o nosso movimento do dia. Sem esquecer que a gente fecha a semana, o candle semanal se fecha hoje, 21 horas, horário de Brasília. Mas o que a gente tem que ficar de olho? Nada mudou do dia de ontem. A gente segue num movimento de alta, formando fundos ascendentes, formamos o fundo ascendente, fundo ascendente, mas não conseguimos romper 68.400,
que é necessário para que a gente comece, sim, um movimento de aceleração maior. Também não podemos esquecer que estamos em uma cunha ascendente, padrão que rompe normalmente para baixo. Quer dizer que vai romper para baixo? Não, a gente está vendo muitos desses padrões rompendo para cima. Mas é um padrão que historicamente rompe para baixo e tendo rompimento para baixo, a gente vai ter opções na faixa de 63 mil dólares, faixas de oportunidade de compra, e é claro, a gente não pode esquecer das faixas de retração do movimento completo, do fundo até o topo, que pode nos levar abaixo de 63 até 59, por que não? Faixa de 58 mil dólares, que foi um fundo ascendente anterior. Então a gente tem alguns pontos, algumas áreas interessantes se a gente perder essas faixas. Mas a partir dos 63 mil dólares a gente começa a ter um interesse muito grande e, na minha humilde opinião, uma oportunidade grande para compras em diversas altcoins. Altcoins, inclusive, que a gente vai discutir logo mais. Então o Bitcoin está extremamente saudável, mantém o seu sentimento bullish e rompendo 68.400, a gente tem espaço para ver esse tipo de valorização, sim. Lembrando, esteja preparado para eventuais correções, porque o mercado, obviamente, ele é feito de topos e fundos ascendentes, a gente não vai apenas subir. E por que eu enxergo que é uma ótima oportunidade, correções? Por que a gente já está na fase, e isso vem desde maio, meados de maio, todas as correções estão trazendo ótimas oportunidades, mesmo para altcoins. Tem muita gente que, altcoin, a gente ainda está lateralizando, está acumulando. Entenda, isso é uma grande oportunidade, porque a partir do momento que a gente iniciar a alt season, você simplesmente não vai ter oportunidade mais de compra. Então muita gente está esquecendo altcoins, está até com uma visão bearish para altcoins, mas a gente está justamente diante de um cenário explosivo para as altcoins também, porque a gente teve o rompimento deste canal de baixa e a gente está com rompimento teste. Uma vez que a gente tiver o pivô de alta, a gente vai ter essa aceleração e vai caminhar sim para alvos ainda mais elevados. Combinando isso com o potencial de renovar o topo histórico, a gente tem um cenário extremamente bullish, não apenas para o Bitcoin, mas para muitas altcoins. Eu gosto de lembrar, altcoins podem sim ter quedas. Só que quando elas começam a acelerar, a gente começa a enxergar exatamente o que aconteceu. Eu vou colocar aqui um exemplo que eu gosto de trazer, é exemplo prático em ativos. A gente tem desvalorização, então vamos usar a Arweave como um exemplo. A Arweave corrigiu, foi lá para cima e a gente está vendo esse cenário em muitos ativos. E aí corrigiu uma semana, recuperou, aí teve 1, 2, 3, 5 semanas de queda. Praticamente recuperou toda a movimentação de baixa em 2 semanas. E a alta de 2 semanas e meia chegou a 78%. Então a gente tem recuperações muito rápidas. E o que vai acontecer quando a gente acabar vendo este cenário aqui, este cenário de aceleração acontecer? Esse tipo de ativo vai valorizar absurdamente. Então, é melhor comprar quando está corrigindo? É melhor comprar quando mostrou o ímpeto de alta e está formando um fundo ascendente? Ou é melhor comprar topo? Muita gente quis comprar aqui. Boa parte das compras do mercado, pico de compra deste ano foi no topo. E você, obviamente, não vai comprar topo. Não novamente. Se você comprou topo em março, você sabe o que acontece quando você compra topos. Então, abra os olhos, porque a gente tem diante de nós sim uma oportunidade de comprar antes da explosão. Não busque comprar depois da explosão. Por quê? Porque a gente está próximo de uma explosão. Mesmo com uma correção,
mais uma vez, correção, oportunidade, a gente vai ver o quê? Este cenário se repetir. Olha só, a gente tem o halving, lateralização pós-halving, e a gente está nesse período de lateralização. Veja, lateralização, lateralização, lateralização. E a gente está diante de um cenário que vai começar a acelerar. Olha só, mesmo cenário, tudo mesmo cenário. E olha só o que pode começar a acontecer. A gente tem aqui uma cunha megafônica. Este é o movimento do Bitcoin atualmente. E a gente tem uma cunha megafônica. Temos aqui. Vamos mostrar na prática. E temos aqui. Cunha megafônica. Justamente diante de nós. É um padrão que rompe para cima. Olha só. Padrão que rompe para cima. E este padrão com rompimento para cima pode nos colocar justamente no cenário mais bullish. Eu ainda reavalio se estamos em otimismo ou até descrença e entrando para a esperança. Mas é claro que a gente está em uma tendência de alta e rompendo justamente esta faixa, a gente vai entrar nas fases mais agressivas do bull market, nas fases mais agressivas de crença e euforia, que são os movimentos da fase 2 do bull market que trazem as valorizações mais agressivas. Estamos diante deste cenário aqui, considerando justamente este movimento de parábola. Então, por que eu enxergo, sim, um cenário ainda mais explosivo? Porque a gente está vendo, e você pode verificar aqui, em vários cenários, a gente está vendo o passado se repetir e estamos diante de uma pernada extremamente agressiva. Não podemos nos enganar. Vão tentar te vender queda livre se a gente corrigir. E entenda que isso é oportunidade. Qualquer coisa vai subir, é momento de comprar qualquer coisa? Obviamente que não. É por isso que você tem que avaliar e é por isso que você tem que investir em conhecimento. Porque comprar simplesmente qualquer coisa de olhos vendados colocarão você em uma situação bem difícil. Não é tudo que vai subir, não é tudo que vai explodir e você tem que estar consciente justamente disso. E é por isso que todo dia a gente analisa gráfico, analisa oportunidades e é por isso que todo dia eu estarei aqui para te ajudar a desvendar esse mercado que para muitos é sim muito difícil. Ele não é fácil, entenda, ele não é fácil, mas através de estudo, conhecimento, de análise diária, ele vai ficando mais palatável. E você começa até a se divertir e aproveitar. Por quê? Porque você calcula justamente as probabilidades, traça os seus planos, não é pego nunca desprevenido. E é claro, quando você começa a lucrar, as coisas ficam bem interessantes. Então, vamos analisar as oportunidades. Será que a gente tem oportunidades nos ativos que você pediu? Vamos ver. Vamos dar uma olhada em LDO. Mentira, vou começar com ANKR. ANKR, na verdade eu vou até começar com LDO para não te sacanear, né? Muita gente me pediu LDO, por quê? LDO estava numa movimentação de alta e teve a pernada de baixa. LDO, para muitos, é um mega projeto e tem um potencial explosivo muito, mas muito grande, é uma explosão muito grande pela frente. Só que, se você entende esta movimentação explosiva como questão de tempo, você tem que definir justamente qual é o seu perfil. Quem é você neste mercado? Você é aquela pessoa com um perfil mais agressivo? Ou o conservador? Aqui está muito fácil. Agressivo. Compra perto dos fundos, perto de um suporte. Luan, mas não tem o risco de justamente perder esse suporte e começar
uma busca por um ponto mais baixo? Sim, existe essa possibilidade. Então, quem é mais agressivo tem que considerar essa possibilidade, mas obviamente estará se posicionando muito melhor, obviamente considerando que a gente vai ter essa sustentação e vai acelerar, pode acelerar. Mas o perfil mais conservador, que neste caso é o perfil que me agradaria mais neste ponto, aguarda, não precisa sair correndo. Ah, mas eu vou ter que comprar $2,20? Não. Você vai aguardar uma aceleração, um rompimento desta linha de tendência de baixa, e aí sim um fundo ascendente, que vai se formar posteriormente, você tem uma opção. Eu vejo que muito de lucro e prejuízo vem do timing. Não é apenas análise gráfica. Não é apenas, caramba, eu vou perder essa oportunidade. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Calma. Você sempre tem topo, fundo ascendente. Bitcoin. Quem não comprou aqui, teve opção aqui, teve opção aqui. Pode acabar tendo essa opção aqui. É uma certeza? Não. Mas você vai presenciar fundos ascendentes. Isso é extremamente importante. Então aqui vale o mesmo. Você vai presenciar fundos ascendentes. E na minha humilde opinião, LDO vai apresentar uma maior probabilidade de alta neste cenário. Anqr, vamos lá. Outro ativo que está em acumulação. Não tem como falar que ele não está em acumulação. A gente segue em acumulação. Teve uma pernada de baixa muito agressiva, sustentou até num suporte. Tem que romper essa resistência para tirar a possibilidade disso aqui acontecer. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Então, começa a ficar interessante se esticar, corrigir, e aí sim, numa correção como esta, a gente tem o fundo ascendente, aí sim você pode ter uma oportunidade. Lembrando que a gente sempre traça essas linhas de tendência que vão nos ajudar a tomar uma decisão melhor. Topo, fundo ascendente, e aí sim a gente tem uma maior probabilidade de alta. Então, Anqr, idem. Lina, ó, me pediram muito Lina, é um projeto que tem um potencial, é uma gema, ou seja, é mais arriscado, mas também abre um leque muito grande para valorização. Lina está numa performance interessante. A gente teve 2 semanas de fechamento, estamos diante de uma rejeição do fundo. Então, Lina está demonstrando força e está me agradando sim. Tá? Precisaria de um movimento mais forte de alta para ter uma maior probabilidade? Sim, ainda é um risco, óbvio, mas começa a entregar um cenário mais positivo, principalmente por conta da rejeição dessa semana. Essa semana que termina logo logo. Então essa rejeição está entregando um cenário mais bullish para a Lina, sim. Pode acabar te dando uma bela de uma oportunidade. Ah não, eu sou mais conservador. Pode inclusive aguardar isso daqui, ó. Tá? Esse rompimento aqui de LTB pode te trazer uma oportunidade em um cenário mais conservador. Gráfico diário em Tal. A gente tinha avaliado e Tal tinha perdido os fundos de uma forma bem agressiva. Está se recuperando. Está se recuperando, mas ainda não podemos confirmar que, olha, voltou para o cenário mais bullish. Então eu gostaria de ver uma pernada, correção, para aí sim aproveitar os alvos posteriores. Então, para um perfil conservador, eu guardaria isso aqui. A gente inclusive tem esta linha de tendência de baixa. Ó, a linha de tendência de baixa pode confirmar que a gente teve um rompimento e teste, mas eu prefiro, sinceramente, aguardar um cenário mais bullish antes de entrar de cabeça. Eu que tenho um perfil um pouco mais conservador neste caso específico. TRVL, gosto, tá numa faixa de preço que me agrada e tá numa rejeição também interessante deste fundo. Então, neste caso específico, começa a ficar interessante,
mesmo para quem tem um perfil mais conservador. É uma gema também, então pode ter variações grandes, mas o ponto que nós estamos acaba sendo um ponto bem competitivo e interessante por conta desta rejeição. Então, Lina e TRVL estão demonstrando aí uma força interessante. API 3. Eu não gosto desse tipo de gráfico, tá? Não é um tipo de gráfico que me agrada nem um pouco. Por quê? Ele não tem uma tendência bem definida, nem nada do gênero. Mas tá vendo uma recuperação, sim, e uma rejeição. Essa faixa de preço aqui pode ser uma faixa de preço de acumulação, compras, considerando que a gente vai testar essa faixa e, obviamente, pode ter um rompimento e esse rompimento vai trazer uma aceleração. Então, este é um ponto, sim, que acaba sendo interessante por ser o ponto de acumulação. Ray USDT, olha só o desenho que a gente tinha feito. Ele precisa confirmar, testar. Ele não confirmou ainda. Está confirmando agora, mas o mesmo desenho, eu vou manter esse desenho, acaba sendo mais interessante. Precisa fazer um topo aqui, rompimento, até uma continuidade, aí fundo ascendente, para aí sim a gente ver alvos maiores com maior probabilidade. Aero, deixa eu ver, 3 diário, vamos apagar tudo. Vejo aqui uma linha de tendência de baixa. Posso até fazer desta forma para dar o toque. Teve topo, fundo ascendente, topo descendente, vai buscar um fundo ascendente. Tá em uma lateralização nesse curto prazo. E seria bom se ele tivesse este pivô de alta. Então, aqui tá em uma acumulação. Pode usar este fundo como um fundo ascendente, como área de saída em potencial, mas eu gostaria de ver isso daqui, ó. Esse seria o cenário mais interessante, tá? Então, embora aqui seja uma área de potencial buy zone, eu, Luan, aguardaria. Já não é o caso de AAVE, tá? A AAVE está num ponto interessante com um fechamento semanal incrível. A gente foi, voltou, testou, rejeitou. Qualquer movimento, para quem está de olho em AAVE, qualquer movimento de correção na próxima semana pode abrir uma mega oportunidade. Então, fica de olho. A AAVE está forte, está demonstrando força, não está tendo um sofrimento como outros ativos, está demonstrando aí uma resiliência muito grande. GLMR, eu gosto do gráfico, ainda demanda uma força, mas essa faixa de acumulação, ele desacelerou aqui no suporte, me interessa. Acaba sendo interessante sim. Conservador, obviamente, vai aguardar isso daqui. Agora, o perfil mais agressivo tem aqui sim uma grande oportunidade. DYDX, somente o perfil mais agressivo para avaliar uma compra aqui, porque a gente está na faixa de suporte mais crítica. Tá? Então, avalie ou aguarde uma boa pernada de alta e um fundo ascendente para formar aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. GNS. Me pediram GNS. Eu não gosto desse tipo de gráfico, principalmente com esse tipo de movimento. Aqui, eu vou aumentar o gráfico. Aqui, você tem que aguardar um pivô de alta, uma pernada de alta de fato confirmada. Por quê? Olha isso aqui. Isso aqui é rejeição. Isso aqui é pouco perigoso. Então, o que você gostaria de ver? Isso aqui. Fundo ascendente. Pernada de alta de fato real com fundo ascendente. Aí é válido. CAS. Já analisei. A gente analisou CASPA recentemente. Eu vou até remover os desenhos. Aqui tá bem fácil, tá? Obviamente você não vai comprar resistência. Você não compra resistência. Você compra o quê? Rompimento. É aqui que você vai avaliar. Você não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui, é aqui. Tá? Então tem que aguardar rompimento.
E por fim, sei que não tem jeito, precisa de fato de uma confirmação, porque este movimento não confirma de forma objetiva um rompimento. Aceleração, correção, oportunidade. Então a gente tem muitas oportunidades já nesse momento e tem alguns ativos que a gente, se tiver um perfil mais conservador, deve aguardar. Obviamente, perfil agressivo pode se expor se definir que, obviamente, é um bom projeto, depois de ter feito um estudo claro, aí pode abrir um leque, sim, de oportunidades, mesmo com perfil mais agressivo. Fique de olho no Bitcoin e saiba que qualquer correção poderá te trazer oportunidades. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e, obviamente, eu trago alertas. Tudo com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.